Mãe três vezes admirável, faz de mim um anunciador do teu mistério de Schoenstatt. Assim foi, e o movimento de Schoenstatt sobreviveu à guerra, suplantou as dificuldades. Espalhou-se pelo mundo porque a Mãe de Deus se estabelece nas capelinhas, nos santuários. Em 1935, chegaram ao Brasil 12 irmãs bem jovens enviadas pelo próprio fundador, o padre José Quentenich, e elas chegaram à cidade de Jacarezinho, no Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, havia padres palutinos que conheceram Schoenstatt na Alemanha, viram que Schoenstatt traria uma contribuição muito importante para a catequese, para a evangelização desta área, sobretudo uma região onde havia muitos italianos. E aí então, as irmãs que já estavam em Londrina vieram a Santa Maria e aqui se estabeleceram. O padre Quentenich, depois do campo de concentração de Dachau, onde ele esteve por cerca de 3 anos, ele quis fazer uma viagem mundial e o primeiro país a ser visitado foi o Brasil. Chegando ao Brasil no dia 16 de março de 1947, ele veio a Santa Maria porque aqui era a sede, digamos, a sede provincial das Irmãs de Maria de Schoenstatt. Chegou aqui a Santa Maria no dia 18 de março de 1947 e logo sentiu aqui um ambiente de Schoenstatt e falou em agradecer pelas glórias manifestadas pela Mãe três vezes admirável, mas também falou em promover essas glórias. E promover essas glórias significaria construir um santuário de Schoenstatt. O padre Quentenich tinha visto aqui um sinal da divina providência, que Deus queria que os santuários se multiplicassem também, que não fosse um único só lá na Alemanha. E então promoveu logo a construção de um santuário que foi o primeiro do Brasil e o segundo do mundo. Este é nosso santuário aqui de Santa Maria. E também dizer que como Arquidiocese de Santa Maria, onde esse movimento no Brasil iniciou, com a presença também do padre Quentenich, nos seus inícios, marcou muito a nossa região e atualmente é um movimento apostólico de grande expressão. Pelas irmãs, pela família schoenstattiana que nós temos em Santa Maria e que se espalhou já pelo Brasil afora. E permanece, como há 100 anos nos tempos de hoje, para atrair a si os corações e, a partir dali, os tornar semelhantes ao seu divino Filho. Significa, na verdade, um momento de gratidão por esses 100 anos de história, um momento de gratidão por um carisma novo na igreja, que surgiu há 100 anos, mais uma inspiração de Deus, que quer dar resposta ao seu tempo. Portanto, é um olhar para trás, para agradecer, e é também uma projeção, olhar para frente e dizer, estamos aqui, Senhor, estamos aqui para viver o seu carisma, através de Maria, nossa mãe, de quem recebemos essa missão, e queremos que a igreja, que a sociedade possam de alguma maneira também se beneficiar desse dom de Deus, que significa a aliança de amor, que significa o movimento de Schoenstatt para a igreja, para a sociedade, nesses próximos 100 anos que agora começam. Então é um momento de olhar para trás, mas sobretudo uma plataforma de lançamento para os próximos 100 anos. Nos renovarmos nas forças da origem, a força do santuário original, a força da aliança com a Mãe e Rainha, e ao mesmo tempo que essa renovação nos projete com muita força, com entusiasmo, com alegria, para oferecer esse carisma ao mundo. Schoenstatt está completando um centenário e já trouxe muitos benefícios, muitos frutos para a igreja, onde quer que esteja presente. Sobretudo, uma busca da espiritualidade mariana,
que depois se estende também às famílias, envolve as famílias. Portanto, está muito dentro do espírito da evangelização e da nova evangelização que a igreja está querendo promover, e dessa maneira também o movimento de Schoenstatt dá a sua contribuição para a igreja, para a evangelização. Esta graça, para juntos darmos frutos na igreja. Mãe Peregrina. João Paulo II diz no Ângelus do dia 12 de junho de 1992 que os santuários são antenas permanentes da Boa Nova. Este santuário foi consagrado como cenáculo, como lugar da unção do Espírito Santo. E Padre Kentenich volta uma outra vez em Bela Vista, no ano de 51. E antes de partir disse: a igreja tem Pentecostes um dia no ano. Aqui em Bela Vista temos Pentecostes todos os dias. E cada vez que vocês visitam o santuário, recebem a graça do Espírito Santo. As antenas transmitem ondas. O que recebemos como dom transforma-se em tarefa. Temos de levá-las aos outros. Os santuários cumprem esta missão se forem verdadeiros centros de evangelização, se gerarem pessoas e comunidades de serviço aos demais. Esse santuário oferece, como santuário, 3 graças especiais, né, em primeiro lugar. Então, Nossa Senhora aqui quer acolher e enraizar no coração do seu filho o peregrino, quer lhe dar uma experiência de Deus pelo coração dela, maternal, porque a gente hoje vive muito assim, ao léu, as pessoas vivem muito agitadas, então ela primeiro quer acolher, trazer para o silêncio, trazer para a calma, para a paz, para poder realmente encontrar Deus. Depois ela quer fazer a pessoa perceber em que direção ela deve caminhar para experimentar uma transformação interior, para realmente ser um filho de Deus, ser um apóstolo, um missionário. E depois ela quer enviá-lo para que a pessoa, na sua tarefa concreta, no seu dia a dia, realize essa tarefa de ser evangelizador e ser testemunha. Para nós essa experiência começa quando nós casamos. A nossa proposta era entregar, eu não joguei o buquê, e era entregar esse buquê para Nossa Senhora. Aí nós somos de Arapongas, nós somos a Londrina, e entregamos esse buquê no santuário da Nossa Senhora. O Rogério ia lá quando criança e eu não conhecia, mas nós entregamos a ela, pedindo para ela proteger a nossa família, proteger o nosso casamento e estar conosco. Nós não sabíamos da dimensão, como Nossa Senhora, ela tem 3 promessas no santuário de Schoenstatt. Uma é acolher, a outra é transformar e enviar. E 10 anos depois nós fomos convidados a participar de um grupo, e esse grupo era da Mãe Rainha. E nós fomos sentindo essa transformação dia a dia dela na nossa vida. Porque ela a missão dela foi como se ela fosse gerando Cristo em nós. E nessa peregrinação, essa transformação dessa decisão interna eu senti, passando pelos passos do Pai e sentindo essa presença da Mãe e vivenciando esse capital de graças, eu pude sentir assim, essa missão de transformação da Mãe em mim, essa decisão de ser livre, de decidir que é a mãe como rainha. Eu penso que aquela pessoa que eu sou hoje, de irmã Eva Maria, eu não seria se eu não fosse para o Brasil. Eu acredito que as pessoas aqui também notam isso na minha maneira de ser, na minha maneira de agir, até na minha maneira de falar, com gestos. E eu, pessoalmente, sou muito grata por essa experiência, porque eu vivencio na minha própria pessoa aquilo que o pai fundador, o Padre Kentenich, também via. Como cada povo, na sua originalidade, pode enriquecer o outro. E como nessa abertura mútua, a gente se desenvolve e se enriquece. Schoenstatt leva a graça do abrigo. A ternura de Maria faz o peregrino sentir-se acolhido no coração de Deus, amado pessoalmente.
a graça da transformação, porque quem é amado sente-se valorizado e, com isso, estimulado a tornar-se melhor do que é. E a graça da fecundidade apostólica. A experiência de ser amado impulsiona a ir ao encontro dos outros. A Liga das Mães é um dos ramos do movimento apostólico de Schanstatt, fundado pelo nosso fundador, nosso pai fundador, o Padre José Kentenich. Além da formação, né, das pessoas que o Padre José Kentenich pedagogicamente nos ensinou, nós sempre tivemos essa ânsia de sair para a periferia, como o Papa Francisco. Nós não é agora. Nós somos mais fãs do Papa Francisco porque ele está dizendo o que o Padre José Kentenich já dizia em 1914. Ou seja, a formação do novo homem primeiro, mas cuidando da formação de todo o movimento, de todo mundo. O católico, ele não pode ficar fechado, ele não é com a quaresma, como diz o nosso Papa. O católico é uma pessoa alegre e o Ramo das Mães é isso que faz. Nós temos muitas atividades para também alegrar as mães, assim como a oficina, é uma parte nossa alegre da nossa vida. Na periferia, trabalhamos com 200 niños. Na periferia, são 200 crianças na idade escolar e adolescentes. É um bairro carente a nível social, econômica e cultural no Uruguai. Isso tem muito a ver com a mensagem de Padre Kentenich e trabalhamos muito com a sua pedagogia. Acreditamos que cada criança, cada família que aqui chega, tem muita potencialidade para oferecer ao mundo. Nós fazemos visitas domiciliares, que é algo específico do serviço social. Então, nessa visita domiciliar, nós vamos conversar com a família, conhecer como é a realidade onde eles residem, né? E também ali nós vemos a necessidade que eles têm, né? E nós encontramos, assim, famílias com necessidades grandes mesmo, no sentido não só material, mas também de encontro. Padre Kentenich, seus pensamentos, suas reflexões, ele escreveu sobre muitos temas e todos se aplicam nos dias de hoje, na medicina, na família, na educação dos filhos e na sociedade. As famílias são pequenos santuários vivos. O movimento de Schanstatt leva a imagem da Mãe Peregrina a um lugar de honra nos lares. A campanha da Mãe Peregrina de Schanstatt iniciou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 10 de setembro de 1950, com o servo de Deus João Luiz Possobon. Essa é a imagem peregrina original da Mãe e Rainha de Schanstatt e foi entregue ao diácono João Possobon. A campanha da Mãe Peregrina, eu gosto de explicar que ela teve dois grandes momentos. O primeiro momento, quando o João Luiz Possobon recebe a imagem original da Mãe Peregrina no Santuário da Mãe Teresa Admirável de Schanstatt e vai visitar as famílias e nas famílias ele vai rezando o terço. Então ele, nesse primeiro momento, ele denomina a forçada, esforçada, dedicada campanha do terço. Para ele era a campanha do terço, porque ele rezava o terço nas famílias, e levando a imagem da Mãe Rainha com seu filho Jesus a partir do santuário. Ele jamais deixou de cumprir, fazia com amor e carinho, não deixava de fazer, podia estar com problema até de saúde, mas ele não deixava de fazer essa missão que ele escolheu, né? Mais tarde vem o segundo momento da campanha da Mãe Peregrina, que é o que nós conhecemos hoje. Em 1956, ele então organiza uma imagem pequena, com 30 famílias. Cada dia ela vai passando de casa em casa e as famílias rezam o terço, sem a presença dele, mas com uma família que coordena esse trabalho. João Possobon, então, quando ele descobre
que realmente esse trabalho de rezar nas famílias é muito eficaz, é uma bênção, ele então toma a decisão e aí ele descobre que é uma missão que Deus tinha confiado para ele. E ele então vai sempre de casa em casa e ele fez essa campanha, ele dedicou nessa campanha durante 35 anos. E durante esses 35 anos, ele conta que ele caminhou 140 mil quilômetros a pé com a imagem no ombro, levando para as casas, para as famílias, para os hospitais, para as escolas, para os presídios, para os comércios. E no ano de 1980, quando ele já não conseguia mais carregar esta imagem que pesa 11 quilos, por motivo de saúde e recomendação médica, então ele entregou de volta esta imagem às Irmãs de Maria de Schanstatt. A campanha da Mãe Peregrina, então, que nós conhecemos hoje, ela está expandida pelo Brasil e o mundo. E a campanha da Mãe Peregrina, ela hoje não está organizada só com as famílias, mas também expandiu muito mais do que isso. E em 1984 ela ganha uma expansão internacional, com o primeiro grupo de peregrinos argentinos que vêm e levam as imagens para a Argentina. E depois de lá distribuem para o restante do mundo. São mais de 120 países que oficialmente existe a campanha da Mãe Peregrina. A campanha da Mãe Peregrina leva consigo a missão de Schanstatt, citada pelo Papa Bento XVI, família expandida por todo o mundo que tece uma rede de amor, uma rede do bem, através das fronteiras que hoje, de novo, nos separam. Eu acredito que a contribuição principal das famílias é o que chamamos de santuário lar. Aquele cantinho na nossa casa, onde colocamos a cruz, o quadro de Nossa Senhora, a foto do Pai Fundador, objetos religiosos dedicados a Deus e a Nossa Senhora, que se torna o centro espiritual da vida familiar. E a partir desse local, a Mãe de Deus age nela e para além dela. Muita gente vem contar, não é, os milagres que ela faz, especialmente no sentido da conversão das pessoas. Muitas mães vêm nos contar da conversão dos seus filhos, da conversão dos seus maridos, ou mesmo também milagres grandes na recuperação da saúde, que eles pedem e confiam para a mãe e ela realiza. Então, famílias serão abençoadas, com graças que se manifestarão, milagres acontecerão e teremos uma santa terra das famílias, também membros santos. Hoje nós temos o processo de beatificação dele lá no Vaticano. A partir de maio de 2009, o processo dele agora é responsabilidade da Congregação dos Santos. Então a fama de santidade foi muito grande e cresceu muito depois da sua morte. E até hoje, é uma fama de santidade consistente que chama para o processo. Em segundo lugar, o motivo pelo qual foi aberto o processo é também aquilo que se chama o exemplo dele para nós. O exemplo de vida que ele nos deixou. Surge uma nova geração missionária. Eu sempre me lembro quando falo por que a juventude é responsável por ser a nova geração, em uma frase que o nosso fundador disse, que é: a juventude é fogo, a juventude é ardor, a juventude é tempestade que ruge. Sem jovens nunca existiram grandes obras, e eu afirmei que Schanstatt não pode existir sem ombros juvenis. O pai fundador desde o começo colocou a sua confiança nos jovens, e eu imagino que para os próximos 100, para os próximos 200 anos, eu imagino que sempre Schanstatt tem que ter a juventude. O mundo precisa urgente de amor, essencial e indispensável nos dias atuais, como em todos os tempos. Em 2 de fevereiro de 46, depois de regressar de Dachau, o padre Kentenich deu o seu sim total
esta forma de estar consagrada no meio do mundo. O que é mais interessante, talvez até um certo presente do céu, um certo presente de Nossa Senhora, é que depois, a 2 de fevereiro de 47, exatamente um ano depois, foi promulgada a Provida Mater Ecclesia, que veio dar um estatuto jurídico aos institutos seculares no meio do mundo. O fundador queria também que houvesse sacerdotes diocesanos, que pudessem pertencer totalmente à obra e atuar localmente na sua atividade pastoral ordinária por Schoenstatt, e dizia que Schoenstatt será construído nos ombros do clero diocesano. Eu encontrei na comunidade dos padres da União esses amigos e irmãos, juntamente com os quais nós procuramos como exploradores nesse caminho, seguindo as pegadas do nosso fundador, Padre José Kentenich. Schoenstappater zu sein, das bedeutet für mich, dass ich einen prophetischen Priester gefunden habe, der... Ser padre de Schoenstatt, para mim, significa ter encontrado um sacerdote profético que desde a minha juventude me fascinou, e sentir que, da mesma maneira que ele, quero viver essas ideias, essa visão do futuro da Igreja e aplicá-las todas com as minhas capacidades e as minhas limitações. Möchte ich mein ganzes Leben einsetzen und dafür alles geben, was mir Gott an Begabungen und natürlich auch an Grenzen geschenkt hat. A União, nós somos leigas consagradas que vivemos no meio do mundo, cada uma no seu lugar, como profissionais em diversas profissões. O nosso apostolado principal é viver como leigas consagradas e fazer o nosso apostolado através do nosso ser. Essa é uma coisa muito importante. Este ser nós tentamos de cultivar através da nossa vinculação ao sobrenatural, a Deus, a Mãe de Deus, vivendo a aliança de amor de Schoenstatt e irradiando através do nosso ser a vida cristã, irradiando Deus no meio do mundo de hoje. Deus também me ajudou a não somente ser católica. Deus também me ajuda a ser católica, não só no movimento, mas também no momento em que estou com os meus pacientes como psicóloga, no momento que sou filha, que sou irmã. É um presente precioso que temos que presentear a Igreja. Als Schönstädter kommen wir von einer ganz starken Erfahrung des Bundes. Como membros do movimento de Schoenstatt, nós viemos de uma experiência forte de aliança. A experiência profunda e mais forte, a experiência que é também a nossa missão, que é também a nossa tarefa, porque a aliança é o maior presente do nosso movimento. E a aliança significa para nós, em primeiro lugar, que vivenciemos a aliança, que Deus nos ama, que Deus está conosco, que Ele espera a nossa resposta. Essa resposta nós temos que dá-la novamente hoje, dentro dos desafios da sociedade de hoje e da globalização. Por isso, a cultura da aliança significa para nós sempre procurar criar vínculos. E nós sentimos isso exatamente como o maior desafio dos dias de hoje, dado que os vínculos naturais e os relacionamentos estão se degenerando não só na cultura ocidental, mas também na África e na Ásia. Acreditamos que a cultura da aliança não é algo espetacular, da realização de grandes coisas, de grandes eventos, mas significa que com a graça do jubileu queiramos viver novamente a paixão dos inícios e assim, simplesmente como vivemos hoje em comunidade, o espalhemos para o mundo atual. Se eleva nuestra alabanza filial en un cántico nuevo
al Padre que nuestra nada miró y por la alianza nos eligió. Sus maravillas queremos cantar y en el santuario al mundo abrazar. Vamos contigo, Padre, nuestra misión, tu alianza, nuestra misión. Nós esperamos que 18 de outubro de 2014 haja uma nova erupção de graça, forte em Schoenstatt. Tão forte e tão potente como na primeira, porém que nos impulsione ainda mais para a igreja. Na verdade, nós esperamos um movimento cada vez mais comprometido com a igreja e com a sociedade. Um movimento que, consolidado já depois de 100 anos de história, possa dedicar-se mais para fora, para sair, do que para dentro. Aquilo que nosso Papa também tem nos convidado sempre de novo a fazer, é uma igreja que sai. Schoenstatt também quer ser cada vez mais um movimento ao serviço, um movimento que está colocando as suas forças, colocando o seu carisma, o seu amor a Maria, mas sobretudo também o seu desejo de construir uma nova sociedade, que é parte também da nossa mensagem central, colocar isso ao serviço do mundo. Então esperamos novas iniciativas no campo da educação, novas iniciativas no campo da política, da economia, novas iniciativas também no nosso serviço à igreja, em especial em duas áreas que para nós são prioritárias, que é família e juventude, são dois focos do nosso trabalho. Então, esperamos que a nossa família de Schoenstatt possa se projetar com mais alegria, com muita humildade e, ao mesmo tempo, também com muita consciência de missão nos próximos 100 anos da história. A partir do santuário, Maria educa corações missionários, comprometidos com a renovação do mundo para que surja uma nova cultura, a cultura da aliança. O núcleo mais profundo e dito com palavras muito simples é encarnar no mundo de hoje, na igreja de hoje, a pessoa de Maria, através da nossa pessoa, com as nossas limitações e as características individuais de cada uma. Se pudesse usar uma imagem, eu diria, é tirar a pessoa de Maria do quadro e colocá-la a caminhar na vida de hoje. Rainha de Schoenstatt, no teu coração, a cada nova aliança, operas milagres de transformação, uma nova evangelização. Somos nós, teus pés em tua voz, ao novo tempo envia-nos. Vamos contigo, Pai, é nossa missão, tua aliança, nossa missão. God's plan of love gave our Father to us. Where He leads, we will follow. Through restless waves and the strongest of storms, He'll take us to the new shore. Let's bring His mission, His message to all. His light we carry into the world. Vamos
Dein Bündnis